Olá, quero saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os corações a cada pessoa para receber edificação durante essa meditação na sua palavra. Eu gostaria de falar sobre esse tema que está aí na sua tela, edificando a si mesmo na fé, que está baseado na Epístola de Judas, capítulo 1, que é o capítulo único, versículos 20 e 21. Judas 1, 20 e 21 diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras... Desculpe, eu estou lendo 17, indo para o 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, aqui, o escritor deste livro, não é o Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. Esse Judas é o irmão de Jesus. Ele, no início da epístola, lá no versículo 1, ele fala Judas, irmão de Tiago. E o Tiago é irmão do Senhor. Então, é Judas que era um dos filhos de Maria e de José. Jesus foi o primogênito de Maria, não foi gerado por José, foi gerado pelo Espírito Santo. Mas Judas, Tiago e os demais filhos eram filhos de José e de Maria, portanto eles eram irmãos de Jesus por parte de Maria. Judas, ele deixa claro que quando ele escreveu essa epístola, ele queria falar sobre assuntos diferentes do que ele realmente fala. Ele queria falar sobre coisas provavelmente mais profundas acerca da salvação. Mas ele diz que quando ele tentou fazer isso, pensou em fazer isso, quando ele empregava toda a diligência para escrever acerca da salvação, ele se sentiu obrigado a escrever para que os crentes batalhassem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então havia uma espécie de luta espiritual, uma questão envolvendo doutrina, envolvendo a veracidade da Bíblia. E ele vai discorrendo ao longo da epístola sobre esse assunto, combatendo os falsos ensinos. Quando chega no versículo 20, ele que já havia descrito os falsos ensinos, condenado os falsos ensinos, ele agora deixa claro o que é que se espera dos crentes. E ele diz no versículo 20, vós, porém, ou seja, uma palavra adversativa, uma conjunção adversativa, né? Porém, amados, edificando-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele fala que dos crentes ele espera 4 coisas. Primeiro, que eles se edifiquem a si mesmos, orando no Espírito Santo. Ou seja, a edificação pessoal passa por alguma coisa que é o contato com a palavra de Deus, é a edificação pela palavra em oração. E, além disso, guardar-se, ter uma vida santa e aguardar a vinda de Jesus Cristo. Era isso que esperava dos crentes. Aqui eu gostaria de falar só sobre o primeiro aspecto, apenas sobre o primeiro aspecto, a edificação a si mesmo, de si próprio, pela palavra de Deus. É claro que ele fala aqui edificação e em oração. Não pode se dissociar a leitura, a meditação, o estudo da palavra de Deus da oração. Os dois são fundamentais para a vida cristã saudável. Para se ter uma vida cristã sadia, é preciso contato contínuo, permanente, profundo, intenso com a palavra e uma vida de oração também. Não pode se abandonar os dois, ou nenhum dos dois. Às vezes eu escuto uma expressão assim meio piegas, de alguém que está querendo ressaltar a importância de um ou de outro, da leitura da Bíblia ou da oração, e diz assim, mas qual dos dois é mais importante? A palavra inspirada que vem da boca de Deus ou a oração que é a própria respiração de Deus na nossa alma? E usam frases assim. Sabe, essa pergunta é tão tola quanto você perguntar qual é a asa mais importante de um avião, se é a asa direita ou a asa esquerda. Simplesmente as duas são indispensáveis. A oração, a meditação na palavra de Deus,
A vida de intimidade com a palavra é tão indispensável quanto a oração. E a oração tão indispensável quanto a palavra. As duas coisas têm que andar juntas. Neste vídeo, nesta palavra, nesta meditação, eu vou falar apenas de um, por questão de tempo. Mas não é que o outro não seja importante, é porque só dá para falar de um de cada vez. Então eu vou falar sobre a edificação de si próprio usando a palavra de Deus. Como nós podemos fazer para usar a palavra de Deus. E essa busca da palavra de Deus é que vai trazer com que a gente faça progressos espirituais. A palavra de Deus é que firma a nossa fé. Aliás, a nossa fé se desenvolve a partir da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, ou como dizem outras traduções, pelo ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, falando com os discípulos, disse: vós já estáis limpos pela palavra. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala da edificação de duas construções, uma edificada sobre a areia e a outra edificada sobre a rocha. A edificada sobre a areia vieram chuvas, ventos e ela caiu. A edificada sobre a rocha permaneceu. A pergunta é: o que é que essa rocha significa? Essa rocha da parábola de Jesus significa o quê? Para quem? Para o que ela aponta? A resposta mais comum, mais imediata é: a rocha é Cristo. Isso baseado lá em Mateus 16, que Jesus fala que sobre esta rocha edificarei minha igreja. No entanto, aqui em Mateus 7, Jesus deixa claro que a rocha está se referindo à palavra de Deus. Ele diz assim: todo aquele que ouvir as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que... E aí conta a parábola. Então Jesus ali está falando de nossa vida ser firmada na palavra de Deus. Firmada no sentido de conhecer e praticar. E nós temos muitos crentes que têm uma vida espiritual deficiente, uma vida espiritual completamente raquítica, porque não têm contato com a Bíblia. Isso acontece demais. Pessoas que são dadas a crendices, que ficam se comportando como se houvesse mágicas na vida cristã, desde deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 até determinadas práticas de assim: o pastor tem que trazer a Santa Ceia na casa da minha mãe para ela não ficar amaldiçoada porque ela está doente. Crendices assim, né? Medo, dúvidas sobre a vida espiritual, dúvidas sobre o destino, dúvidas sobre a vida eterna, dúvidas sobre a presença de Deus. Tudo isso é falta da palavra. Medos da ação do diabo, por exemplo. Tem crente que fica fazendo as coisas com medo do que o diabo possa fazer contra elas. Algum tempo atrás eu estava conversando com uma senhora e ela falando da alegria de poder dar o dízimo, porque assim fechava as brechas que o diabo poderia usar para atingi-la. Dar o dízimo para fechar a brecha do diabo? Como assim? Eu perguntei: onde é que você leu sobre abrir brechas para o diabo na nossa vida e que dar dízimo fecha brechas? Ela: não, eu já ouvi e tal. Sim, a gente já ouviu, mas onde é que tem isso na Bíblia? Na Bíblia não tem isso. Não, mas é que se eu não fizer as coisas direitinho, o diabo pode me pegar. Isso é medo injustificado. Isso é falta de conhecimento bíblico. Nós devemos dar o dízimo? Devemos. É um mandamento bíblico. Devemos dar o dízimo por mandamento e por gratidão. Mas por medo do diabo? Sabe, existem até obreiros que estão nessa situação, inclusive pastores. Eu sei de pastores que chegaram a um ponto de fraqueza espiritual enorme. E eles perceberam que o que acontecia é que eles se dedicavam à leitura da Bíblia, à meditação da Bíblia, apenas para preparar mensagens. Eles não faziam da Bíblia alguma coisa para a sua vida pessoal. A Bíblia era só o instrumento de trabalho, mas não de devoção pessoal. Isso gera raquitismo espiritual. Não pode ser assim. Nós temos que nos edificar a nós mesmos. E como é que pode ser feita essa edificação? Como é que nós
usamos, o que é que nós podemos fazer para nos edificarmos? E eu quero dar aqui algumas dicas. A primeira delas é essa: use uma tradução que seja boa para você. Use uma tradução que seja boa para você. Precisamos usar uma tradução que seja não apenas fiel, mas também compreensível para nós. Isso aqui é uma consideração importante para ser feita. A tradução, nós temos traduções na Bíblia em português, no meu evangélico, muito tradicionais. Muito tradicionais. A questão é, essas traduções são fiéis? São completamente fiéis. As traduções evangélicas são muito fiéis, são excelentes. Seja Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Contemporânea, Almeida Século XXI, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Bíblia na Linguagem de Hoje, são todas traduções muito fiéis. Porém, elas variam de vocabulário, variam na forma como transmitem a palavra, com maior ou menor erudição, para atender uma maior ou menor necessidade das pessoas. Isso é importante. Essa questão não é nova. Ela não é nova. Se você ler a Bíblia em Neemias, capítulo 8, você vai notar que houve uma grande concentração lá em Jerusalém, cerca de 120, 130 anos depois que o povo tinha sido levado para o cativeiro babilônico, houve uma grande concentração para que fossem lidas as Escrituras. E ali as Escrituras foram lidas na presença de todo mundo e foi uma bênção tremenda. E Esdras trouxe o livro da lei, começou a ler, ele estava em cima de um púlpito e lendo, e algumas pessoas importantes estavam com ele no púlpito e ele lendo, até parecia um culto, né? E aí o texto acrescenta um detalhe lá em Neemias 8, que havia várias pessoas e levitas espalhados entre o povo, que faziam com que, lendo as Escrituras, eles explicassem o sentido para as pessoas que ouviam, para que elas pudessem entender. Ué, mas no início do capítulo, por 2 vezes, diz que as pessoas que estavam ali eram as pessoas que já tinham idade para entender. Então por que era preciso explicação para que elas pudessem entender? Por uma razão muito simples. As pessoas não conheciam mais o hebraico bíblico. Quando elas foram levadas para o cativeiro, elas foram se distanciando do hebraico bíblico cada vez mais. E agora, quando voltaram, não conheciam mais o hebraico bíblico. A maior parte falava até aramaico, uma língua diferente, parecida com o hebraico. E aí era preciso uma tradução, era preciso uma forma de fazer as pessoas entenderem. E foi isso que foi providenciado lá em Neemias 8. E que quando o povo percebeu, quando eles compreenderam a Bíblia, isso gerou grande alegria. É preciso que a tradução seja fiel, mas é preciso que você entenda. Deixe eu dar alguns exemplos aqui do que acontece. Eu falei que o que aconteceu lá em Israel foi que o povo tinha passado cerca de 120 anos, 130 anos no cativeiro e tinha desacostumado do linguajar da Bíblia em hebraico. Muito bem, nós temos uma tradução muito tradicional, uma tradução muito tradicional em português, que é Almeida Revista e Corrigida. Muitos anos. Essa tradução foi publicada em 1898. Portanto, há 125 anos atrás. Isso significa que o português que ela contém era o português que se falava 125 anos atrás. Eu deixei de usar essa tradução. Eu uso a tradução Revista e Atualizada. Mas a tradução da Revista e Atualizada foi feita em 1956, há 67 anos atrás. Também está desatualizada. Eu, às vezes, que estou acostumado com ela, que a leio há mais de 50 anos, quase 60 anos, tenho que recorrer a outras traduções para entender o que está escrito. Porque tem coisas que não estão na nossa forma de falar. O texto é fiel ao que dizem os originais, mas não comunica com fidelidade para que eu entenda.
porque o vocabulário está complicado. Alguns exemplos. Juízes capítulo 3, verso 24, diz a revista e corrigida. E, saindo ele, vieram os seus servos e viram. E eis que as portas do cenáculo estavam fechadas e disseram, sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. O que quer dizer isso? Se você olha uma tradução moderna como a NVT, Nova Versão Transformadora, diz, depois que Eude saiu, os servos voltaram e encontraram trancadas as portas da sala do andar superior. Então, o cenáculo era o andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo. Oh, usando o banheiro? É, porque a expressão cobrir os pés na recâmara do cenáculo fresco significa ir ao banheiro privativo. Então, isso comunica com fidelidade para mim. Eu entendo o que está escrito. Salmo 38, verso 11. Os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Não sei se você já encontrou algum propínquo hoje, mas o que é isso? A NVI diz assim, os meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que eu tenho, e ficam longe de mim os meus parentes. Note que ficou mais fácil de você entender. Você compreende o que Deus quer que você compreenda, porque está falando do seu idioma atual. Romanos 15:8 é um versículo com o qual eu andei quebrando a cabeça uma semana ou duas atrás, porque eu não compreendia bem o que estava escrito na tradução que eu uso. Diz lá em Romanos 15:8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Cristo constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus? Aí, fui ver outra versão, e diz assim, lembre-se que Cristo veio para servir aos judeus. Oh, é verdade, ministro é aquele que serve, os da circuncisão são os judeus. Aí eu entendi. Mas por que não ler logo numa versão que comunique aquilo que Deus quer que eu entenda na minha linguagem? Por que usar uma linguagem que outras pessoas entendiam e eu não entendo mais? Finalmente, último exemplo. 1 Pedro 1,13. Revista e corrigida. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai integralmente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que quer dizer isso, assim, na minha vida, para eu aplicar na minha vida? Isso significa, usando outra tradução, portanto, estejam com a mente preparada e prontos para a ação. Sejam sóbrios e depositem a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo for revelado. É isso. Está com a mente preparada e pronto para a ação. Então nós precisamos de uma tradução que seja não apenas fiel, mas também que seja compreensível para nós. A minha sugestão é que você dê preferência a traduções evangélicas. Existem traduções católicas que são boas e outras que não são. As que são boas, porém, têm um problema: as notas de rodapé. A Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, são ótimas traduções. Porém, as notas de rodapé, elas têm não apenas uma tendência católica nas suas abordagens do romanismo, como também elas destoam, elas tiram muito do elemento do sobrenatural, daquilo que nós cremos que Deus é capaz de fazer atualmente. Então, são notas de rodapé que geram dúvidas. Por isso eu sugiro que você procure boas traduções evangélicas. Além do mais, você evite traduções feitas por uma só pessoa. Traduções que não são feitas por um comitê. A Bíblia é um livro muito complexo, de idiomas antigos. Geralmente são comitês de 10, 15 pessoas que fazem a tradução, reveem. Uma só pessoa para fazer esse trabalho não fica bom, como a tradição de Humberto Holden, por exemplo, ou de David Stern. A tradução de David Stern ficou famosa porque ganhou o nome de Bíblia Judaica.
Ela não é Bíblia judaica, é uma abordagem judaizante da Bíblia. É diferente. Ele transforma algumas coisas que tem ali. Em outra ocasião se pode falar disso. Mas essa era a primeira recomendação para você edificar a si mesmo. A segunda recomendação é: escolha na sua leitura bíblica primeiro os livros que sejam mais indicados para entender a fé cristã e mais fáceis para achar aplicações para a sua vida. Escolha primeiro os livros mais indicados para entender a fé cristã e mais fáceis para achar aplicações para a sua vida. O que é que eu quero dizer aqui? Todos os livros da Bíblia não são inspirados? Todos os livros da Bíblia são inspirados. São igualmente inspirados. São plenos da inspiração divina, plenos de graça, são infalíveis, a infalível palavra de Deus. Porém, existem livros e trechos de livros que são mais indicados para a minha compreensão da fé cristã, para a minha edificação pessoal. Por exemplo, se eu leio Obadias, eu vou lá e encontro profecias, o peso da palavra do Senhor contra Edom, nos dias das aflições de Judá. Quem é o Edom? O que é a aflição que Judá passou? O que é isso? Eu vou ler. Aí é lá, ai de ti Edom, tal, eu não vou compreender do que ele está falando. O que acontece é que os edomitas tinham ajudado os babilônicos no cerco contra Jerusalém e se aproveitado da desgraça dos vizinhos para se dar bem. E Deus vai e anuncia uma palavra de castigo sobre eles. Mas você, para entender isso, você tem que compreender todo o contexto histórico e depois ficar se esforçando para dizer o que é que isso tem a ver com a vida cristã. É melhor você ir, por exemplo, para o Evangelho de Marcos, ou Efésios. Vá e leia os evangelhos primeiro. Não leia em primeiro lugar o Evangelho de João, se você nunca leu um evangelho. Deixe para ler o Evangelho de João depois de ter lido 2 ou 3 dos outros evangelhos. Leia Lucas, em seguida leia Atos, leia primeiro Efésios do que Romanos, vá tendo um programa de leitura da Bíblia do Novo Testamento, só então vá para os livros históricos, quando chega, ou para o Pentateuco, quando for ler Êxodo e chegar no capítulo 20, pode saltar as descrições do tabernáculo. Porque nesse momento de edificação inicial, para quem não tem profundidade ainda, não é tão edificante ficar sabendo como é que deveria ser dado o nó nas cordas da cortina do tabernáculo, nem como é que deveriam ser feitas as bases dos pedestais das hastes. Aquilo ali não é tão edificante para você, como, por exemplo, você ouviu uma explanação de Pedro sobre como enfrentar o sofrimento. São coisas diferentes, ambos inspirados, têm sua razão de ser, mas você escolhe primeiro o que pode ser mais edificante para você nesse momento da sua vida. Terceira recomendação: leia devagar, prestando atenção nos detalhes do que está escrito. Devagar, prestando atenção nos detalhes. A Bíblia não foi feita para ser lida correndo. Não. A mentalidade do fast food, de comer rápido, de querer tudo às pressas, essa mentalidade, a mentalidade da nossa época, não se aplica à Bíblia. A ideia de ler a Bíblia toda em um ano, que parece uma coisa maravilhosa, tal, não é. Para a maioria das pessoas, não é uma coisa boa ler a Bíblia em um ano. Eu fiz isso uma vez e me arrependi muito, porque eu tinha feito um propósito, foi uma campanha que houve na igreja, e eu tive que como eu me comprometi, tinha que cumprir. E isso fazia com que eu lesse os capítulos da Bíblia, 3, 4 capítulos, mas eu não podia pensar no que estava lendo. Eu não tinha tempo para meditar, não tinha tempo para extrair aplicações pessoais. Eu lembro que uma das minhas irmãs, a Débora, quando eu era adolescente, ela fez o propósito de ler 10 capítulos da Bíblia por dia. E quando chegou no final do dia, chegava no final do dia algumas vezes, ela estava tão cansada que ela ficava dormindo na cama.
e tentando ler e dormindo. Então, para cumprir o propósito, ela escolhia um salmo pequenininho, geralmente o 117, e lia aquilo 10 vezes. O mesmo salmo 10 vezes, para poder cumprir aquele propósito. Isso não adianta, não adianta. Leia a Bíblia devagar. Um capítulo, meio capítulo, uma perícope apenas, elas são separadas por negrito, né? Por aquela expressão em negrito. Ou 2 capítulos, o quanto você tiver para você ter tempo para ler, meditar, refletir, tentar buscar aplicação para a sua vida. E aqui vem então a quarta e última recomendação. Medite então acerca do que o texto fala, usando as perguntas como guia, e verifique qual o sentido que as respostas têm para a sua vida. Faça perguntas ao texto. Você está lendo. Faça perguntas ao texto e utilize as respostas para a sua vida. Que perguntas é que você pode fazer para si mesmo? E eu vou citar aqui agora alguma dessas perguntas que você pode fazer para ser edificado. Primeira pergunta: nesse texto, existem palavras de consolação ou esperança? Se tem, como eu aplico na minha vida? Segundo, existem promessas de bênçãos espirituais dirigidas à igreja? Então, palavra de esperança, promessas para a igreja, e aqui é importante que você veja promessas para a igreja. A Bíblia tem muitas promessas, mas nem todas são para nós. E não adianta você dizer assim, não, mas eu tomo posse. Você não vai tomar posse. É que nem você dizer assim, eu vou tomar posse agora do governo do Distrito Federal. Não adianta, pode falar quanto quiser, não vai. Ah, eu vou tomar posse da fortuna do Matarazzo. Não vai. Só está falando da boca para fora. Eu vou tomar posse da palavra de Deus para Ezequias e usar na minha vida. Não vai, ela foi feita para Ezequias. A não ser que haja uma revelação adicional para você, mas não é disso que nós estamos falando. Veja as promessas para a igreja. São centenas e centenas. E todos os dias alguma delas se aplicará à sua vida. Então veja se existem promessas. Outra coisa, se o texto for uma narrativa, ou seja, se estiver contando uma história ou for uma parábola, veja se existem exemplos de comportamentos a serem imitados ou evitados. Muitas vezes a Bíblia descreve um comportamento e no final faz uma observação. Isso desagradou o Senhor, isso foi bom diante de Deus. Às vezes conta apenas a história, mas você conhece os mandamentos bíblicos. E aí você julga, aquilo é bom para ser imitado ou não? Aquilo é bom para ser praticado ou eu devo evitar? Quarta pergunta: existem pecados específicos que sejam condenados? E aí você vê, aqui está falando para não fazer, não posso pecar aqui. E se viver pecado, peça perdão a Deus, se arrependa, confesse seu pecado. Aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcançará misericórdia. Uma quinta e última pergunta: existem mandamentos a serem cumpridos pelos cristãos? O texto traz alguma ordenança, algum mandamento? Aqui, então, eu tenho apenas 5 perguntas. Existem palavras de consolação ou esperança? Existem promessas de bênçãos dirigidas à igreja? Na narrativa ou parábola, existem comportamentos a serem imitados ou evitados? Existem pecados específicos que são condenados? Existem mandamentos a serem cumpridos pelos cristãos? São perguntas básicas que você faz ao texto e usando a resposta disso daí, você edifica a sua vida, você ora sobre eles. É claro que você pode levar essas perguntas adiante, pode fazer mais perguntas ainda. Por exemplo, o que esse texto fala sobre a pessoa de Deus, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre as obras de Deus, sobre como Deus atua? É claro que você pode pensar sobre isso também, você pode acrescentar outras perguntas. O ponto é, edifique-se sobre a Santíssima Fé. Edifique-se. É um dever que nós temos, é uma possibilidade que nós temos, é uma bênção que Deus nos dá. Que o Senhor lhe abençoe abundantemente. Amém.
Olá, igreja! Esse é o Informe Betel, que toda semana te atualiza de tudo sobre a nossa comunidade. Nessa semana, a comunidade esteve orando todos os dias pelo Zoom e também se encontrando para dividir experiências e crescer na vida cristã nos nossos NCCs. Quem está nos visitando e gostaria de conhecer um NCC, Núcleo de Convivência Cristã, procure um irmão mais próximo ou então pegue um folheto que está na entrada do nosso templo com os horários e os locais de cada núcleo. E continuando nossa série de apresentação dos NCCs, o destaque de hoje é o NCC Graça, liderado pelas irmãs Deusídia e Isaura. O Graça se reúne todas as sextas e é voltado apenas para mulheres. Na última sexta, o Ministério de Mulheres promoveu o evento Outubro Rosa Betel, com a participação da doutora Parisa Sampaio, especialista em saúde da mulher, que falou sobre o climatério. E a criançada passou o fim de semana em festa no Acampa Kids. No sábado pela manhã, as crianças saíram animadas do ônibus e logo que chegaram na chácara, a diversão começou. Depois da abertura, para conhecer o tema do acampamento, partiram para a divisão de equipes da gincana. Com muitas brincadeiras e desafios, as crianças aprenderam sobre como é importante conhecer o que é verdade para fazer escolhas sábias. Vai cair essa vez, pessoal, para você? Teve um animado show do milhão e ainda um surpreendente show de talentos para encerrar a noite. O domingo começou com um devocional cheio de alegria e louvor a Deus. Para terminar, teve muita diversão e piscina e ainda torta na cara para testar os conhecimentos dos pequenos. E aqui estamos, encerrando esse fim de semana que com certeza ficará marcado para as crianças com o culto em família, celebrando juntos o amor e o cuidado dele por nós. E cadê a criançada? Quem aí gostou do Acampa Kids, dá um grito bem alto. Ih, foi fraco. Vamos mais uma vez? Quem aí gostou do acampamento, dá um grito bem alto. De segunda a sexta temos oração pelo Zoom, das 7h30 às 8 horas. E quarta, pela manhã, às 8h30, temos a reunião de oração presencial aqui na igreja. Na sexta à noite, atenção Juventude 180, vigília 180 às 10 e todos estão convocados. E esse recado especial vai para os casais. Na véspera do feriado, do dia 15 de novembro, o Ministério de Casais vai promover o encontro. É possível fazer diferente? O evento será no Sítio Quincadona e acontecerá na noite do dia 14, durante todo o dia 15 de novembro. Será uma programação especial por apenas R$ 170. Quem quiser levar as crianças poderá fazê-lo pagando um adicional de R$ 30 para custear a programação especial para os pequenos. As vagas são limitadas e para fazer a inscrição é só preencher um formulário que será disponibilizado no grupo de membros Betel. Ou procure o casal Edmir e Débora ou Rafael e Tamires. Salve a data aí na sua agenda, dia 14 e 15 de novembro. Lembrando que dia 15 de novembro é o feriado da Proclamação da República. Até o próximo domingo!